Boa tarde, crianças. Então, hoje nós vamos para a nossa aula de história, tá? Capítulo 2, módulo 1. E nós vamos fazer a leitura da página 258 a 262 e a professora vai explicando. E os exercícios vocês vão fazer das páginas 262 e 263, ok? Então, vamos para a nossa aula. As cidades têm história. Então, vocês podem observar aqui nessa figura que a rua é diferente do que nós temos hoje, né? A construção das casas, né? Ó, as janelas são diferentes. A iluminação das casas, né? Olha lá, ó. Antigamente era diferente. Até mesmo os próprios telhados, né? A construção ainda tem até hoje, mas já tem modernizado um pouco mais os telhados das nossas casas, certo? Então, essa cidade, ela ela é uma cidade histórica. Por quê? Porque ela traz o passado nela, que é como antigamente as pessoas começaram a construir as ruas, as casas, né, suas construções dessa forma. Mas essa cidade especificamente, ela continua com essa tradição, com esse costume, com essa construção histórica, até mesmo para que vocês, crianças, possam aprender, né, com a história de onde viemos, de como era construído como eram feitas as casas, né, as residências, enfim. Todas as cidades têm história. Para conhecer a história de uma cidade, podemos analisar diferentes fontes históricas, como fotografias, mapas antigos, livros, cartas, pinturas e relatos de moradores. Essa cidade é a rua da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e essa foto foi tirada em 2017, então ela é bem recente, né? Nós vimos lá na sala sobre a cidade de Curitiba, certo? A professora contou a história, como que era o nome, como que surgiu o nome da cidade de Curitiba, né? Então, assim, a nossa cidade de Curitiba também tem história, que é onde nós moramos. E a professora na sala estava começando a contar, né, a história do índio Tindiquera, como é um pouco da história de Curitiba. Mas nós vamos aqui para o livro para vocês estudarem também que todas as cidades elas trazem uma história com elas, né? História de uma cidade. Leia a história a seguir. Mãe, preciso fazer um trabalho sobre a história de Palmas, nossa cidade. Você pode me ajudar? Palmas, a cidade mais jovem do Brasil. Palmas foi criada com o objetivo de povoar e desenvolver a região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu dia 20 de maio de 1989. Para vocês, isso pode ser antigo, mas para nós, com a idade da professora, ela é uma cidade bem nova, tá? Antes dessa data, havia uma fazenda nessa área que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Nessa antiga sede funciona atualmente o Museu Histórico de Tocantins, fundado em 2002. O edifício é patrimônio cultural do estado do Tocantins. Sim, Caio, vou te mostrar um livro que fala sobre a nossa cidade, a história de nossa cidade.
Entre os primeiros moradores de Palmas estavam os funcionários públicos estaduais e municipais contratados para trabalhar na região. Muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade em busca de emprego e de melhores condições de vida. Palmas foi construída em meio a uma vegetação de cerrado e era cortada pelo rio Tocantins. Mas o rio foi represado no ano de 1998 para que fosse construída uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela gera energia para levar para as casas das pessoas. Foi assim que nasceu o Lago de Palmas, e por causa da sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe muitos visitantes e turistas. Então, vamos lá no texto. Cerrado é a Mata Atlântica do Planalto, na região central do Brasil. E represado é que teve o curso da água corrente retido por barragens. Então, o homem modificou o percurso do rio para que fosse construída essa represa da usina hidrelétrica, ok? Formação das cidades. Na história que você leu, Caio descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, cidade onde ele vive. Ele descobriu, por exemplo, que Palmas tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras. Percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões do Brasil que buscavam oportunidades. Então, aqui, ao lado, os relevos esculpidos no Palácio de Araguaia, em Palmas, representam os episódios da história do estado de Tocantins. Olha lá, ó. Bem legal, né? Bem bonito. As cidades podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também pode surgir a partir de agrupamentos de pessoas naturais, de pessoas das antigas vilas coloniais ou por meio de planejamento urbano, como é o caso do exemplo que lemos. Então, nós vamos fazer aqui o exercício. Faça uma pesquisa sobre eventos que envolvem a formação da cidade que você mora. Verifique também informações sobre os primeiros grupos de pessoas que povoaram a região onde você vive. Escreva nas linhas o que você descobriu. Então, vocês vão procurar em sites que fala sobre a cidade de Curitiba, que é a nossa cidade, que nós vivemos, que nós estudamos, que moramos, né? Então, vocês vão procurar informações sobre a cidade de Curitiba. Não precisa ser muita. Então, coloca algumas curiosidades que vocês pesquisaram sobre os primeiros povos que vieram para cá, tá? Na sala, nós vamos rever, quando voltarmos, nós vamos rever. E a professora já está preparando para vocês atividades para que complete até mesmo essa pesquisa, ok? Aqui na página 263, vocês também vão fazer essa atividade, né? Vocês vão entrevistar uma pessoa da sua família. Então, aqui você vai escrever toda a sua entrevista. Já tem as perguntas e você vai responder o que você perguntar para a pessoa, ok? Então, essa é a nossa aula de história. A próxima semana nós vamos trabalhar na página 264, ok? Um beijo e aguardem agora a aula de geografia.